Bom, então resolvi ser mais um aí a falar sobre o caso do Léo Lins. Segunda vez que eu gravo vídeo sobre prisão. Gravei um vídeo sobre prisão do Pavel Durov, mas o áudio não havia ficado tão bom, então dessa vez eu optei por usar microfone, vamos ver se melhora. É, E aí eu queria analisar o caso dele falando coisas, aspectos que ninguém tá falando, né? É, Eu já vi várias análises aí, muita gente, muitos vídeos aí que estão circulando. As pessoas parece que não leram a sentença, não assistiram ao show do Léo e vários outros aspectos que eu pretendo tratar aqui no vídeo. Em primeiro lugar, preciso dizer, com base, né, no Estatuto da Advocacia, do Regulamento Geral, no Código de Ética, que isso não é captação de clientela, é uma mera opinião de um ato administrativo público consubstanciado na sentença, que não significa nenhuma opinião profissional de um advogado da causa. Então, estou fazendo mais esse vídeo aqui por outras questões. Então, primeiro quero começar falando sobre o show, né? Porque eu vi alguns grupos, particularmente grupos de pessoas pretas, principalmente, se revoltando muito com as piadas ali tratadas. Mas é um show no caso assim, especificando, né? É um show chamado Perturbador, do Léo Lins, de 2022. E eu assisti o vídeo, o show na íntegra, né? E existem piadas ali com diversos grupos e públicos. Na verdade, assim, ele faz piada com tantos tipos diferentes de supostos nichos, que ele acaba fazendo piada com todo mundo, com branco, preto, indígena, nordestino, gay, gordo, velho, pedófilo, pais, mães, católicos, dá uma sacanada na Eucaristia. Então, assim, se fosse pra ter algum grupo revoltado com alguma piada específica, teriam que ser todos os grupos, né? É, Dito isso, vamos à análise da sentença. Tem alguns aspectos da sentença que me chamaram muito a atenção, muita atenção, ou melhor, antes da sentença. O processo dele primeiro foi aberto primeiro foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. Então, quando eu fui estudar o processo, tinham mais de 500 páginas de documentos iniciais que eu queria dar uma lida na denúncia e nas peças principais e na sentença, obviamente. Só que aí, quando eu abri o processo, tinham mais de 500 páginas, porque é um processo que veio da Justiça Estadual Paulista e passou a tramitar na Justiça Federal. Não sei por qual motivo, não parei para examinar esse detalhe, mas me chamou a atenção. Então, foi um procedimento investigatório aberto pelo Ministério Público de São Paulo, que foi redistribuído para a Justiça Federal, ok. Sobre a sentença, alguns aspectos me chamaram muita atenção, particularmente na página 15 da sentença, em que ela deixa bem claro que a magistrada adota a tese do racismo recreativo do Adilson José Moreira. E aí ela assim escreve: a sociedade chegou em um ponto de evolução de direitos em que não se pode admitir retrocessos como a prática de crimes sob pretexto de humor. As falas do réu em seu show transcritas manifestam, aqui transcritas na sentença, né, manifestam ideias preconceituosas e discriminatórias que não podem ser toleradas ou normalizadas sob o escudo de humor. Aí ela fala, pelo contrário, o fato de usar humor é a causa de aumento de pena do parágrafo 20A da Lei 7719 de 1989.
E aí isso chama muita atenção porque ela afasta o ânimo jocandi, que é uma figura consagrada na jurisprudência, que justamente torna atípica a conduta. Bom, como eu não sou criminalista, vou me permitir aqui, eu não sei se é especificamente atípica ou antijurídica, ou sei lá, mas ela não criminaliza a conduta de se fazer piadas. E aí na parte dispositiva da sentença tem vários aspectos interessantes. Ela chega a dizer que ele faz uso de discurso discriminatório como meio de vida, como fonte de renda, que as piadas vão causar violência na sociedade. E, mais importante ainda, que eu não vi ninguém falando, ela admite na sentença, no item F lá da parte dispositiva, que não há vítima. Ou seja, é um crime sem vítima. O que é bastante curioso, né? E os danos morais é dano moral presumido, né? Em ré ipsa, né? Que é a locução em latim aí. E, ou seja, na minha interpretação, pelo princípio da reserva legal, que não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal, não há o tipo penal de contar piadas em shows com um discurso potencialmente discriminatório ou preconceituoso ou raio que o parta. Não há esse tipo penal no ordenamento jurídico brasileiro. Então ela pegou uma causa de aumento de pena, transformou em tipo penal para condenar um trabalhador, um humorista no caso. E aí é interessante também falar sobre outros dois aspectos. A resolução do CNJ, que fala sobre protocolo para julgamento com perspectiva racial, resolução 598 de novembro de 2024, na qual essa resolução tem em seu corpo, em seu texto, a figura do racismo recreativo do senhor Adilson José Moreira. E interessante apontar também a formação do senhor Adilson. Ele passou por Harvard, Yale, Berkeley e Stanford. Harvard, Yale, Berkeley, Stanford. Não deveríamos estar adotando autores nacionais? Por que vamos adotar uma tese desenvolvida com que tudo indica, de acordo com o currículo do senhor Adilson, com todo respeito, a tese do racismo recreativo, que muito se aplica, creio que de forma muito pertinente aos casos de racismo recreativo no ambiente do trabalho, em ambientes sérios, profissionais, etc. Mas aplicar um tipo penal inexistente com base no racismo recreativo para um show de humor e buscar encarcerar um humorista por 8 anos com uma tese que tudo indica é alienígena, fora da realidade miscigenada do brasileiro, esses elementos aí não vi ninguém falando. Tanto a resolução do CNJ quanto a formação do Adilson José Moreira, a sua formação acadêmica aí muito voltada para o exterior, sem falar que a resolução do CNJ adota a ODS da ONU, da Agenda 2030, tem lá nos considerandos essa referência. Então é uma resolução muito recente também, de 2024. Então fica aí minhas considerações, minhas ponderações sobre elementos que precisam ser trazidos à luz para que sejam melhor debatidos pela sociedade. É isso, essa é a minha contribuição no momento.